noite. Vamos começar então. Aí, Ricardo já tá aí. Legal. Nada que melhor que os da casa, né? Prestigiar o trabalho. Que bom, Fernanda também. Enfim, a live vai ficar gravada, né, gente? Então eu já vou começar. Sei que o pessoal vai entrando aos pouquinhos. Mas o melhor é que ela fica gravada, né? Então depois quem quiser pode acessar, obviamente, ela novamente para poder aprender e prestigiar o que a gente vai falar aqui, certo? Então a gente está transmitindo tanto no YouTube quanto no Instagram. Uma live diretamente relacionada aí à vinda do projeto Metamorfose 2.0, a nossa segunda turma, que por sinal a gente abre as inscrições hoje do projeto. E essa live de hoje é justamente para fechar com chave de ouro, né? Obviamente, tudo que a gente vem falando desde terça. Terça a gente teve um conteúdo com o Ricardo relacionado à rotina e treinamento, como manter rotina, né? E ele fez um treino com vocês. Na quarta-feira, a Cirília falou sobre sabotadores da dieta. Vários sabotadores aí que acabam impedindo a manutenção, a persistência e o foco na dieta. Na quarta-feira eu falei sobre como o nosso cérebro acaba nos sabotando ao longo do nosso processo aí de se manter na dieta e se manter treinando, né? Na quinta-feira o Ricardo falou como treinar mesmo com dores, né? Falando de exercícios adaptados e tudo mais. Na sexta-feira, no sábado, ontem, a Cirília trouxe mais um pouquinho sobre como emagrecer de forma efetiva, né? E hoje eu fecho o nosso encontro falando, né, de 15 hábitos de quem quer realmente emagrecer ou quem quer manter o emagrecimento, né? Também de quem quer manter o emagrecimento, que é muito importante, né? E de modo geral, quando a gente está falando, né, de emagrecimento como um todo, tanto a manutenção quanto começar um processo de emagrecimento, a gente está falando de mudança de hábito, né? Então, hábito basicamente são padrões de comportamentos que a gente mantém ao longo da vida e que a gente acaba repetindo no dia a dia, ao longo da semana, ao longo dos meses. E às vezes, por exemplo, um hábito de manter uma alimentação saudável, o hábito de manter um treino, ele não é tão fácil de começar e se engajar assim, né? A gente tem várias etapas no que concerne mudança de hábito. A gente tem uma fase chamada pré-contemplação, em que a gente ainda não quer mudar. A gente tem uma fase chamada contemplação, é quando a gente começa a ter a intenção e olhar com mais carinho para possíveis mudanças, né? Eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar, eu quero comer menos, eu quero trocar de carreira, eu quero começar um novo curso. Então, quando a gente coloca a prova, assim, não, talvez isso seja bom para mim, né? É a contemplação. Depois a gente tem a fase aí propriamente dita, né, que é a ação. Então eu me comporto, eu começo a me comportar em direção... Meus cachorros estão se matando. Eu começo a me comportar em direção a esses objetivos, né? Eu tenho a manutenção disso depois, que é quando eu já começo a emitir comportamentos de mudança, né, e focado na mudança, né? E depois da manutenção a gente tem mais uma fase que é, né, a permanência nesse hábito. Aí a gente já pode dizer que é um hábito propriamente dito, né? A gente já pode dizer que se instalou como um hábito. E falando de hábitos, estudos científicos nos apontam aí, muitos estudos, né? A gente tem, na verdade, tanto estudos quanto alguns mitos, né? Eu pelo menos ouvi falar muito já do tal 21 dias, né? 21 dias para mudar hábito, né? Assim como 60 dias. 60 dias também é outro número bem místico, né? Quando a gente está falando de hábitos, né? E infelizmente os estudos científicos nos apontam, né, já é muito claro isso, que na verdade um hábito, a manutenção de um hábito, a mudança, né, de rotina e de hábito vai depender de pessoa para pessoa. Esses números 21, 60, normalmente são as médias que esses estudos encontram, né? Um dos estudos mais famosos vem dos Estados Unidos, em que a média, né, era 60 dias. Só que sempre que a gente tem uma média, quando a gente está falando de estatística, a gente tem média e tem desvio padrão. Desvio padrão é o quanto atrás da média a escala de nosso encontro e quanto à frente. Então nesse estudo a média foi 60 dias
foi a média em toda a amostra em que coletaram essas informações para efetivar e realmente mudar hábitos. A grande questão é que o desvio padrão para trás foi mais ou menos 30 dias. E o para frente foi 120 dias. Então, tem pessoas que com 34 dias já instalaram novos hábitos. Mas também tiveram pessoas que com 130 dias, que precisaram de 130 dias para mudarem esses hábitos. E a média foi 60. Percebam como é variável, como é... E fora, né, desse 30 para 60 e do 60 para 130, teve muitas pessoas no meio termo. 35, 40, 45, 50, 55, também 65, 70, 75. Então, muitas variáveis, muito tempo diverso e variável em que essas pessoas conseguiram alcançar e se manter num hábito consolidado, permanente, certo? Então, a grande questão não é nem tanto tempo que se leva, se é 21 dias ou 60 dias, mas o que eu vou fazendo para que esse hábito cada vez vá se consolidando de forma mais forte. Pode levar 20 dias, pode levar 10, mas pode levar também meses, né? E o tempo que vai levar vai depender do foco, da persistência, da permanência, do fazer todos os dias um pouquinho, que é o que a gente repete massivamente, né? Eu preciso pensar no processo e não nos resultados finais. Eu preciso pensar no processo, em como eu construo isso e não no resultado final, certo? E no projeto Metamorfose a nossa intenção é justamente essa. Por mais que a gente tenha um projeto limitado a 2 meses, né? Com 4 treinos por semana, 2 encontros com Psi e Nutri por semana, tudo que a gente passa, os conteúdos que a gente ensina, as orientações, as estratégias psicológicas e nutricionais, todas elas são focadas no processo. Então no projeto a gente vai ensinar a estabelecer objetivo, como se manter nos objetivos, como regular perfeccionismo, autocrítica, ansiedade, que são todas esses aspectos da autossabotagem, certo? Então a gente pensou no projeto justamente como meio de fazer com que a pessoa se mantenha no processo. Ele vai durar 2 meses, mas todas as pessoas que entram no projeto, quando termina o projeto, que é 2 meses, elas podem continuar consumindo o conteúdo do projeto, porque é muito conteúdo. A gente tem 34 treinos que podem ser repetidos depois que fizer os 34, que aí é 2 meses fazendo, né, durante 4 dias por semana. A gente tem 8 lives minhas que são super densas, com muita ferramenta, com muita estratégia, com muito conceito. Simplesmente eu vou abordar todos os aspectos do comportamento humano, do porquê a gente faz o que faz, por que a gente faz algumas coisas e não outras, por que a gente se motiva mais em algumas coisas e não outras. Então eu vou trazer muito conteúdo denso de reflexão e técnico, para que vocês apliquem realmente essas técnicas e estratégias. A Cirília do mesmo modo. Então, no projeto em si, a gente ensina a pessoa a focar no processo e da maneira correta, né? E não poderia ser diferente e fazer lives aqui se a gente não abordasse sobre hábitos, né? Porque no final, são esses hábitos que vão me manter focado num processo de emagrecimento, tanto para começar a emagrecer ou me manter alcançando esses resultados de estar magro, certo? Então, basicamente, vamos começar com o hábito 1, que eu acho super importante, tá? E lembrando, né, essa live de hoje, ela deu origem a um... Desculpa. Essa live de hoje deu origem também a um conteúdo super legal que eu construí hoje de manhã e já deixei de forma exclusiva para quem tá ali no grupo do Telegram, tá? Então quem tá no grupo do Telegram do Projeto Metamorfose já acessou esse conteúdo, tá? É um conteúdo bem bacana que tem o link inclusive dessa live para ficar mais fácil e também vai ter as 15 estratégias que eu elaborei, que eu vou falar agora aqui, cada uma delas, né? E vai ter todas bem descritas num documento para que todos tenham acesso e jamais se esqueçam, certo? E a primeira estratégia, a Cirília já falou demais dela. No projeto Metamorfose 1 ela falou bastante, ao longo dessa semana ela falou bastante, eu vou voltar a repetir, porque esse hábito é básico, não só básico pela questão justamente de composição corporal, da necessidade que eu tenho disso, né? Mas também como estratégia comportamental, tá? E por quê? Primeira estratégia é essa, beber água. Beber água. De preferência beber água antes de comer. Aí que entra a sacada. Ah, Júlio, por que antes de comer? Porque o meu cérebro
por mais que ele seja essa máquina maravilhosa que nos permite, por exemplo, de pousar naves espaciais na Lua, ainda quando se trata de comportamento humano, ainda quando se trata de emoções, ainda quando se trata de impulsos, o nosso cérebro, ele ainda tem uma organização evolutiva muito antiga, certo? Então, as áreas que me direcionam e me ativam, me sinalizam, essa é a palavra, sinalizam se eu estou com fome ou com sede, elas ainda são um pouquinho misturadas. Ou seja, às vezes eu posso estar sentindo com essa percepção e sensação de fome, e na verdade não é fome, pode ser sede, certo? Então, se eu manter o hábito de sempre, antes de comer, beber água, eu já vou descobrir ali mesmo se é sede ou fome. Se for sede, me saciei, porque eu bebi água antes. Se for fome, eu vou lá e como. Mas se não for fome, eu já vou estar saciado. E o meu cérebro vai receber a informação, já que o estômago ali recebeu a água, e vai enviar um sinal elétrico, um impulso elétrico para o cérebro dizendo, pronto, o que ele precisava ele já tomou, ele já consumiu, que era água, certo? Então por isso, esse detalhe de beber água e de preferência antes de comer qualquer refeição. Para justamente que o cérebro entenda, se ele está com sede ou com fome, já que isso é muito vago num nível de percepção, de consciência humana, certo? Esse é o primeiro hábito. Fácil, né? Um hábito fácil, certo? E obviamente, tem que saber também, a quantidade de água que se deve beber por dia. Normalmente é 35 ml de água, por quilo corporal. Então uma pessoa com 70 quilos deve beber em média 2,5 litros de água por dia, certo? E às vezes esses 2,5 litros de água por dia se torna desafiador. Eu sei, tem pessoas que não têm hábito de beber essa água, e uma das táticas que eu até coloquei nesse documento que eu preparei e quero trazer para vocês hoje é justamente comprar uma garrafa de 1 litro, porque a quantidade de água já fica como um sinalizador do quanto tu deve beber. Eu tenho a minha garrafa de 1 litro. O meu objetivo é beber 3 litros por dia. Então eu bebo uma inteira de manhã, uma inteira de tarde e uma inteira de noite. No começo eu estava bebendo quase 4 litros por dia, certo? Mas depois eu vi que não tinha necessidade de tanto, já que o meu peso corporal, 70 quilos, equivale a 2,5 litros, que é o mais que suficiente, certo? Então, já tenho garrafa de 1 litro, meu objetivo da manhã, por exemplo, é tomar 1 litro desse. De tarde mais 1 litro, de noite mais 1 litro. Pronto, fechei meu objetivo de água do dia, certo? São estratégias simples, mas que fazem a diferença. Senão a gente fica o dia todo, me esqueci de tomar água. Aí vai lá e toma um copo. Aí passa 5 horas, me esqueci de tomar água, toma mais um copo. Não chegou nem perto do que deveria. Não chegou nem perto do que o corpo, no nível biológico, precisa, certo? Então a estratégia de ter uma garrafa do lado é muito boa. Outra estratégia muito interessante é colocar o celular para despertar. Pega uma pessoa mais esquecidinha, uma pessoa que fica hiper focada no trabalho, colocar o relógio de hora em hora. Em hora, coloca despertar, tomar água, toma uns 4 goles em cada hora. Mais ou menos, dá ao longo do dia 4 goles a cada hora, vai dar uma média de 2 litros a 2,5 litros, mas é óbvio, você deve fazer seu cálculo e você deve saber o quanto deve tomar. Estou falando aqui uma coisa de senso comum, tá? É uma média comum, então tem gente que tem a boca maior, o gole maior e vai mudar, certo? Mais interessante ainda é ter uma garrafa que tu possa conseguir quantificar o quanto essa garrafa tem e o quanto tu vai tomar em grandes marchas, como eu dei o exemplo, 1 litro de manhã, 1 litro de tarde, 1 litro de noite. E de preferência antes de comer. Tem esse hábito de antes de comer para justamente mostrar para o seu cérebro se realmente ele quer água ou se ele quer comida. Se não for comida, belezinha, já resolveu com a água. Se quer comida, aí vai caçar e coletar, certo? Então esse é o primeiro hábito que tem que se manter todo dia para quem quer emagrecer ou se manter num processo de emagrecimento, certo? Para justamente ter essa distinção. Minha necessidade é água ou minha necessidade é comida. Perfeito? O segundo hábito que a gente tem que procurar manter, certo? Tomar café de manhã e fazer lanche de tarde. Eu conheço muita gente que só come 2 vezes por dia. Muita gente. Tenho muitos amigos, inclusive eu fui uma pessoa que durante muitos anos comi somente 2 vezes por dia. E por que a gente faz isso? Muito trabalho. A gente acaba priorizando demais o nosso trabalho, as nossas funções e acaba esquecendo um pouco da gente, que é o que a gente chama de autocuidado, A gente tem um autocuidado muito reduzido.
sendo que seria que na verdade o autocuidado deveria ser o aspecto principal da nossa vida. Porque se a gente não tem autocuidado, como a gente vai ter força, ânimo, disposição e saúde mental, que eu sempre falo, para resolver os conflitos da vida, certo? Então assim, e isso nos leva obviamente a ter comportamentos um pouco mais destrutivos em relação a gente, como por exemplo comer refeições 2 vezes por dia e normalmente, né, com grandes porções e um alto nível calórico, e quando a gente está com muita fome acaba comendo mais. Então porcionar os alimentos ao longo do dia é uma baita estratégia para quem quer manter emagrecimento e para quem quer emagrecer também. Porque aí você come de forma ideal. Porque essas refeições intermitentes ajudam com que a saciedade se mantenha. Então você come de manhã, um pouquinho, come meio-dia, de tarde e de noite. Beleza, 4 refeições. Bem melhor do que comer grandes porções só no meio-dia ou grandes porções só de noite. Eu fiz muito isso e quando eu comecei a adquirir o hábito de espaçar mais as minhas refeições, deixá-las mais intermitentes, eu vi um resultado muito grande até mesmo na energia. Na hora de treinar, quando eu vou treinar, eu já tenho um nível de energia muito maior. Por quê? Porque eu estou consumindo um carboidrato de forma intermitente, não em grandes quantidades. Até para manter a minha energia melhorou, certo? E assim, tem muita gente que tem dificuldade de comer de manhã, né? Eu tenho um amigo muito próximo, ele não consegue comer de manhã. É muito difícil para ele comer de manhã, certo? E como que faz isso para começar a colocar essa refeição de manhã? Né? Começa devagarinho, né? Separa aí ao longo da semana, 1 vez por semana, inserir essa refeição de manhã. Né? Mantém 5, 6 dias da semana sem comer de manhã e escolhe só um dia da semana para começar aos poucos a inserir uma refeição de manhã. E não precisa ser uma refeição pesada. Opte por fruta, por iogurte, alguma coisa leve, alguma coisa que você não vá sentir aquele enjoo. Né? Há muitos anos atrás eu tinha muita dificuldade de comer de manhã porque eu sentia muito enjoo, dava vontade realmente de vir a vomitar. Né? Então eu comecei a inserir a alimentação de manhã de forma muito gradativa, bem leve, um alimento bem leve, começando ali às vezes com uma batida de banana, um iogurte, só uma fruta, até que hoje eu consigo comer direito de manhã, né? Ovo mexido, pão, enfim, queijo. Então hoje se tornou muito fácil, porque é uma questão também, né, de processo, de hábito. Fazer, quanto mais você faz, mais você vai querer fazer e mais você vai condicionar no nível biológico seu corpo a receber esse tipo de informação, a receber esse alimento na manhã, certo? Esse é o segundo hábito. O terceiro hábito, substituir bebidas calóricas por outras menos calóricas. Por que bebida? Porque para o brasileiro é muito difícil, por exemplo, largar a cerveja, o refri, né? Não só para o brasileiro, no mundo inteiro, né? Mas a gente está falando aqui no nível nacional. Então é muito difícil não chegar ali na quinta, sexta, sábado e domingo a galera começar, né, o happy hour, começar a beber, né? E às vezes até segunda, como justificativa que é segunda-feira e tá ruim. É segunda, é ruim, então eu vou beber também. Então é muito comum ter o consumo de bebida alcoólica, né? Nas rotinas dos brasileiros. Assim como o refri, né? Muito comum. Só que isso é um problema, porque se você pegar a tabela nutricional da cerveja, por exemplo, é muita caloria, gente. É muita caloria. Tem um vídeo que a Cirília fala muito sobre isso, ela fala muito sobre essa questão de final de semana a gente acabar ultrapassando mais até mesmo na cerveja e a gente coloca a perder grande parte do nosso ganho, tanto de massa quanto de condicionamento, só por causa da cerveja. Tá? E se a gente olhar, tem muitos vídeos de pessoas muito conhecedoras da área que falam sobre o quão calórica é a cerveja, o quão complicado é e o quanto ela atrapalha num processo de emagrecimento. Certo? Então assim, eu sei que é difícil, mas esse é um hábito que a gente tem que começar a tentar manter na vida, de substituir as bebidas calóricas por outras bebidas, certo? Porque grande parte, por exemplo, vamos pegar, você gosta de cerveja, certo? Então toda sexta-feira você resolve sair com a família para beber alguma coisa, uma cerveja, certo? Grande parte desse comportamento do beber cerveja não é nem tanto pelo álcool, pela cerveja, mas o comportamento de estar tomando algo, de estar com algo na mão. Então a sugestão é justamente essa, sempre carregar consigo uma garrafa ou com suco, uma garrafa com água. No meu caso, como eu sou gaúcho, eu estou sempre com meu mate, sempre que possível eu quero de alguma forma substituir. Não, eu não quero beber, então eu vou fazer um chimarrão e vou levar minha garrafa de chimarrão e tomando.
Então esse simples comportamento de a gente trocar, né, a latinha de cerveja por algum outro substituto com outra bebida dentro, já pode ajudar muito para que você evite a autossabotagem de tentar beber, certo? Então essa é uma tática bem interessante para você começar a substituir o consumo excessivo de bebida como cerveja, como refri ao longo da semana, né? E no fim de semana, certo? A gente sempre fala, né? O ideal para quem quer emagrecer, quem quer manter emagrecimento, é ter só um dia de refeição livre, certo? Então naquele dia você lacra. Então às vezes os finais de semana também podem ser perigosos, né? Porque chegou na sexta dá vontade de tomar cerveja, ou de tomar mais refri, ou pedir um lanche, né? E aí que a gente tem que lembrar sempre do que? Não, eu estou no foco, não, eu quero isso, meu objetivo é esse. Então eu não vou deixar esse pensamento culminar em comportamento de desistência e fora do foco, certo? Então no nível de bebida, de substituição de bebida calórica ao longo da semana, fica isso como dica, tenta substituir o recipiente, né? Carrega lá a sua garrafa com suco, com chá, com água saborizada, com chimarrão. Ah, Júlio, não é a mesma coisa. Ou você quer emagrecer ou você não quer. As duas coisas não dá. Não tem como. Infelizmente, não tem receita mágica para objetivos que a gente queira alcançar ao longo da vida. Tanto emagrecimento, quanto no nível acadêmico, no nível financeiro. Então, não tem o que fazer. Certo? Uma quarta estratégia. Tá? Uma quarta estratégia. Um quarto hábito que a gente deve manter. Né? Buscar consumir refeições saudáveis sempre que possível. E por que eu falo isso? Porque é muito fácil, às vezes ao longo da semana, a gente receber uma visita, ou ser convidado para ir na casa de alguém. Na pandemia está muito difícil isso acontecer, né? Mas sempre há aquelas exceções, enfim, certo? Então é muito difícil a gente se manter buscando comer saudavelmente, né? Ao invés de comer um lanche, por exemplo, substituir o lanche por um prato de arroz, feijão, carne e salada, que é muito mais saudável, tem um valor biológico muito mais alto do que um lanche, certo? Então, essa lógica de manter um hábito diário, de sempre buscar consumir alimentos saudáveis é muito interessante. Porque como que se consolida esse hábito? É você todo dia acordar e pensar, não, hoje eu vou tentar comer o meu dia inteiro saudável. E ficar com isso. Fez o café? Bom, o que é saudável que eu tenho na geladeira? Vai fazer o almoço? O que eu tenho de saudável na geladeira? Vai fazer o lanche da tarde? O que eu tenho de saudável na geladeira? Né? É muito fácil, eu chego aqui na minha casa, por exemplo, de manhã, eu tenho a maionese, eu tenho a margarina, eu tenho o pão branco, né? Eu podia muito bem escolher, mas eu já acordo pensando, o que tem na minha geladeira que eu vou poder comer, que não vai matar muito os meus macros de carboidrato que eu tenho para comer no dia, que vai me dar uma dosezinha boa de proteína que eu vou precisar bater ao longo do dia e com pouca gordura. Então eu já abro a geladeira pensando nisso. Não, beleza, o queijo Minas ali tem um carboidrato limpo, bom, alto valor biológico, um pouquinho de proteína, vou usar. Ovo mexido tem bastante proteína, com gordura também limpa, vou usar. Então eu já abro a geladeira pensando justamente no que tem saudável dentro dela. Então é um hábito que a gente precisa de ter todo dia. Todo dia mesmo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque assim a gente reduz mais ainda a chance de se sabotar. Certo? Isso é muito difícil você começar a adquirir esse hábito. Ah, Júlio, tá pegando pesado, né? Como é que eu vou chegar agora, começar agora a fazer isso? Todo dia acordar, ir para a geladeira pensando numa refeição saudável. Você não precisa fazer isso de uma hora para outra. Faça de forma gradativa. Como assim? Faça assim, a partir de amanhã, segunda-feira, aproveita, né? Seleciona, não, eu vou pegar um dia dessa semana para fazer e aplicar esse hábito, essa estratégia que o Júlio me ensinou. Quarta-feira. Então, segunda, come normal, como você come nas outras semanas. Na terça, come normal. Quarta-feira, aplica a estratégia. Não, hoje eu vou comer saudável. Vou na geladeira e vou pensar tudo que tem de saudável. Meio-dia vou comprar salada, vou comprar alface, vou comprar pepino, vou comprar tomate, vou tentar fazer um prato mais diversificado. Quarta-feira eu sempre bebia de noite, tomava uma cervejinha, não vou tomar. Eu sempre pedi um lanche, não vou comer saudável. Faz isso na quarta-feira. Quinta, come normal, como você comia antes, sexta, sábado e domingo. Faz uma semana. Na próxima semana, estabeleça 2 dias, quarta e quinta. Então, segunda, come normal, terça, come normal, quarta, refeição saudável, quinta, refeição saudável, sexta, normal, sábado, normal, domingo, normal. Fique 2 semanas assim. Na terceira semana, quarta, quinta e sexta de refeição saudável.
Segunda normal, terça normal, quarta saudável, quinta saudável, sexta saudável, sábado normal, domingo normal. Fique 4 semanas assim. Na quinta semana, aumente mais um dia. Quarta, quinta, sexta e sábado. Fique um mês. Aumente mais um dia de refeição saudável. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Fica mais um mês. Gradativo. Não precisa se matar. Não precisa se matar. Devagar, com calma, com desconfortos, com poucos desconfortos ao longo da semana, com paciência. E eu tenho certeza que você vai começar a adquirir o hábito de fazer isso. Lembra, quanto mais você faz, mais você quer fazer. E do mesmo modo para substituir refeições comuns, né? Comuns por refeições mais saudáveis, certo? Bem gradativo. O quinto hábito tem mais ou menos a ver com o quarto. O quarto hábito é justamente esse, né? Buscar consumir refeições saudáveis sempre que possível. E eu usei essa estratégia, ensinei para vocês essa estratégia de fazer isso de forma bem gradativa. O quinto hábito, substituir doce por frutas sempre que possível. E você pode fazer a mesma estratégia que eu usei para alimentação ao longo da semana, né? Então assim, tem gente que não gosta de comer fruta. Tem gente que não gosta mesmo de comer fruta, né? E do mesmo modo que você instala um hábito aos poucos, de forma gradativa, qualquer outro hábito, você também pode fazer isso com a fruta, de substituir o doce para fruta. Se você é aquela pessoa que gosta de um docinho depois do almoço, um docinho no meio da tarde, como o nosso colega Ricardo, né, meu velho? Então eu sei que tem uma rigidez muito grande para evitar essa autossabotagem que é o doce, né? Tem outros amigos também que têm problema do doce. Eu sou uma pessoa que incrivelmente não tenho problema se eu ficar sem doce, tranquilo, não sinto necessidade nenhuma. Mas provavelmente isso está relacionado à minha composição hormonal e corporal. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade e eu empatizo com esse tipo de pessoa, porque eu imagino que não seja fácil, certo? Então substituir doces por frutas, como que faz? Mesma coisa. Primeiro passo, obviamente, é ter fruta em casa, certo? É se organizar na semana para comprar a fruta. Então você vai estar bonitinho, uma banana, uma maçã, coisa básica, sem frescura. Faz menos que o menos sempre vai ser mais, certo? Então, compra, obviamente, a fruta, tenha a fruta ali, certo? E faz do mesmo modo. Selecione um dia na semana em que você vai comer fruta, ao invés do doce depois do meio-dia ou no meio da tarde. Quarta-feira de novo. Segunda pode comer o docinho, começa comendo. Terça também, quarta não, lembra? Ó, quarta-feira é o dia de comer fruta ao invés de doce. Vai lá, em vez de comer o doce, come a fruta. Fica uma semana assim. Na segunda semana, coloca 2 dias da semana, quarta e quinta, fica 2 semanas assim. Na terceira semana, coloca 3 dias comendo fruta ao invés de doce, fica um mês assim. Depois de um mês, passa para 4 dias comendo fruta, fica mais um mês. Depois de um mês, passa para 5 dias comendo frutas ao invés de doces e fica mais um mês. E assim, gradativamente, até você perceber que você já está 7 dias comendo frutas. E você só está comendo doce uma vez na semana na refeição livre. Ótimo, porque você não precisa parar de comer doce ou nunca mais comer. Mas comer em momentos estratégicos que não atrapalhem a sua rotina de treino e nem a sua rotina de emagrecimento, certo? Então quando você perceber, você foi instalando de forma gradativa esse hábito e você já está comendo fruta lá e nem está sentindo mais diferença. Nossa, comi fruta, faz um mês que eu estou comendo fruta e nem percebo e nem sinto mais tanta necessidade do doce assim como eu sentia anteriormente. Óbvio, porque quanto mais doce você consome, principalmente um doce que tem um valor biológico baixo, né, que a glicose da guloseima que a gente compra ali no mercado, ela tem um valor biológico bem baixo, ou seja, ela entra no corpo, ela já se dissolve muito rápido, já vai para o estoque de gordura, né, e você sente o quê? Mais e mais necessidade de comer, de estocar mais, porque existe a falta dele, já que ele foi absorvido de forma muito rápida. Uma fruta não, a glicose da fruta tem um valor biológico muito alto, então vai demorar muito mais para ela se dissipar, né, se dissolver no organismo e você vai ficar muito mais tempo saciado, certo? Então, esse quinto hábito é muito importante, substituir doce por fruta, porque assim você também reduz, né, a quantidade de caloria que ingere por dia, certo? Porque a caloria de uma bolachinha recheada e uma fruta são totalmente diferentes, ok? O sexto hábito, esse eu falo muito. E o pessoal gosta muito quando eu falo, né? Porque é simples, né? Comer em casa antes de sair para qualquer lugar. Comer em casa antes de sair. Eu tenho que ir no mercado fazer compra? Eu vou comer antes.
Porque eu chego no mercado, a chance que o meu cérebro emocional se ative em volta, né, quando eu passo no corredor de guloseima, vai ser bem menor. Porque eu estou saciado. O tempo que eu levo do mercado, certo? De casa até o mercado, já é o tempo para o meu estômago receber informação, enviar informação para o cérebro, um impulso elétrico para o cérebro e dizer, pronto, já estou saciado. Logo, quando você entra no corredor do mercado, as chances de que você coloque a mão naquela bolachinha recheada e bote no carrinho, naquele chocolate e bote no carrinho, é bem menor. Lembre da live que eu fiz quarta-feira sobre cérebro emocional e cérebro racional, certo? O cérebro emocional ele é muito impulsivo, muito automático. E quando a gente está falando de emagrecimento, também. Então ele sempre vai optar por estocar energia o máximo possível. Ele sempre vai querer o máximo de caloria possível, o máximo de absorção rápida dessa caloria, obviamente, né? Porque quanto a absorção mais rápida for, menos trabalho o meu corpo vai fazer. Quanto menos trabalho, menos caloria gasta, né? E por isso que depois a gente fica com vontade de não fazer nada. Óbvio, o corpo quer economizar o máximo possível essa caloria para estocar, certo? O cérebro emocional agindo. Então quando a gente rompe esse ciclo do cérebro emocional agindo de forma mais racional, ativando o cérebro mais racional, que, por exemplo, é esse comportamento de comer antes de sair de casa, antes de ir ao mercado, eu vou diminuir a chance de estar suscetível ao meu cérebro emocional, ao meu cérebro impulsivo, ao meu cérebro automático, certo? Isso não vale só para o mercado, né, gente? Para quando a gente for sair na casa de alguém, na casa de um familiar que a gente sabe que faz comida boa, por exemplo, e altamente calórica, né? A minha irmã que o diga, enfim. É uma estratégia que a gente pode adotar sempre, quando a gente sabe que pode vir a querer comer ou ao risco de comer excessivamente por causa justamente da fome, certo? Comer em casa é uma baita estratégia quando a gente está falando em emagrecer ou manter um processo de emagrecimento, certo? Sétimo hábito que a gente tem que manter. Esse hábito é mais cognitivo, certo? Mais cognitivo. Então o sétimo hábito é basicamente o quê? Não dizer para si mesmo, tô sem tempo. É muito comum. E quando a gente está falando de emagrecimento, os nossos pensamentos têm um poder muito grande, movidos obviamente pelo cérebro emocional, de achar argumentos para que eu não emita ou não gaste energia, certo? O meu corpo, repito, num nível biológico, ele quer economizar energia. Ele quer comer o máximo que puder, certo? Porque o meu cérebro, quando eu estou comendo, ele não faz distinção se eu vou comer meio-dia de novo, no meio da tarde de novo ou de noite. Ele quer comer. O cérebro não tem essa percepção temporal. O que dá essa percepção temporal a gente é a consciência, que aí a gente está falando de um assunto bem mais complexo, né? Mas o nosso cérebro emocional, esse cérebro que remonta períodos evolutivos de milhares de anos atrás, ele quer consumir o máximo que der agora para justamente o quê? Estocar energia. Porque se eu estoco energia, eu não morro. Se eu estoco energia, eu tenho maior chance de sobreviver. Se eu estoco energia, eu tenho mais chance, né, de ter energia para, por exemplo, emitir comportamentos adaptativos, como cópula, certo? Para deixar mais herdeiros. É por isso que, quando eu como alguma coisa e tenho que fazer algo depois, é tão difícil eu fazer. Eu sinto preguiça, eu fico cansado, eu fico sonolento. O cérebro quer o quê? O descanso para que dê tempo para ele decodificar e quebrar todas essas moléculas de glicose que entraram no meu corpo e estocar. E onde que ela estoca? Né? No lugar que todo mundo odeia. Barriga, flanco, né? Bochecha, perna, coxa, certo? Então o objetivo do nosso organismo é estocar o máximo possível, estocar energia. E de forma totalmente indiscriminada. Ele quer comer o máximo possível, certo? E é muito interessante, porque a gente come, né? E às vezes não percebe, já está saciado num nível fisiológico, tu sente que tu já está estufado, certo? Tu sente que já está cheio, mas tu olha para aquele estímulo que é o alimento gostoso e tu diz, não, mas eu quero comer mais, eu preciso comer mais, só mais um pouquinho. E você vai comendo. Percebam como o cérebro emocional ele age de uma forma totalmente manipuladora para fazer com que a gente coma. E é uma forma totalmente instintiva, né? E às vezes, em contrapartida, para a gente também treinar ou se manter na dieta, muitas vezes o nosso cérebro fala isso, certo? Tô sem tempo. Tô sem tempo para treinar. Tô sem tempo para pesar comida. Tô sem tempo para lavar alface. Eu tô sem tempo para cortar o tomate, o pepino. Eu tô sem tempo para cozinhar.
certo? Só que isso é uma armadilha mental. É um comportamento de autossabotagem. No nível, um comportamento não, é uma cognição de autossabotagem, né? Que permite que a partir dessa cognição, tô sem tempo, eu imita comportamentos. Quais comportamentos? Comportamentos de facilidade. Eu compro a comida, eu ligo para alguém me trazer, ou como algo calórico, eu desencaixo lá aquele hambúrguer em caixinha e boto no micro-ondas, né? Ou aquela pizza, ou aquela lasanha, certo? Ah, Júlio, esses alimentos são ruins? São. Não tem valor biológico nenhum. Você está comendo aí só carboidrato, né, que vai se transformar num açúcar de baixa qualidade ainda, e você vai comer, daqui a 2 horas vai sentir fome de novo. Não tem valor biológico nenhum, certo? Então o tô sem tempo, o pensamento tô sem tempo te levam a comportamentos de facilidade. Então é o tipo de hábito que a gente tem que parar. Tô sem tempo? Não, pera, não. Eu não vou falar isso. Eu vou tentar resolver, fazer algo para resolver. Não tô conseguindo resolver, vou pedir ajuda para alguém, mas não vou falar que eu tô sem tempo. E uma tática boa para você evitar essa cognição chamada, né, esse pensamento que surge, tô sem tempo, é justamente você às vezes, por exemplo, preparar toda a comida no domingo. Porque a maior prevalência de pessoas que falam tô sem tempo é relacionada à comida. Tô sem tempo para cozinhar, tô sem tempo para organizar minha refeição, tô sem tempo de comer direito, certo? Pro treino também isso é comum, certo? Mas no nível da alimentação, uma coisa que você pode fazer é preparar comida no domingo. Tira o domingo todo cozinhando. Porciona em potes. Ah, Júlio, eu não gosto de comida congelada. É o mesmo gosto. A não ser que eu tenha uma curva muito grande de percepção gustativa. Porque logo que eu comecei que eu entrei no meu processo de emagrecimento, eu congelava comida e comia ao longo da semana, descongelava e comia. O gosto era o mesmo. Certo? Será que essa sua fala, ah, Júlio, eu não gosto de comida congelada, parece que fica um gosto estranho, será que essa própria percepção não é uma autossabotagem? Será que isso não é um argumento que você está usando para justamente não fazer alguma coisa em relação ao seu emagrecimento? Enfim, vou deixar isso como reflexão, certo? Mas congelar comida, domingo, cozinhar e congelar para a semana é uma baita estratégia relacionada à alimentação, certo? E hoje o YouTube está cheinho de conteúdos relacionados a isso. Como congelar as coisas de forma certa, né? A alface de forma certa, o tomate, a couve, enfim. No nosso projeto, inclusive, a Cirília ensina como fazer isso, correto? E para o treino, o que você pode fazer, né? Como o meu caro irmão Ricardo fala sempre, é deixar a roupinha separada ali para o treino. Deixa a roupa separada ali, chegou em casa do trabalho, enfim... Não dá tempo de descansar, já bota a roupa e vai, toca a ficha, sangue no olho e vai. Só vai, certo? Mesmo na força do ódio. Porque motivação não vai ter sempre, certo? Mas jamais, é um hábito de quem quer emagrecer ou manter emagrecimento. Não usar esse argumento infundado de que tô sem tempo. Tô sem tempo. Não somos mais crianças, vocês não são mais crianças, vocês são adultos. Se tá sem tempo, tá mal organizado. Se tá sem tempo, não sabe fazer gestão da vida. Se tá sem tempo, tá faltando uma agenda nessa vida. Certo? É inadmissível, né? O público que a gente está entregando esse conteúdo provavelmente tem 18 anos para cima. 18 anos para cima já tem que começar a entender e saber fazer gestão da vida. Se não sabe fazer gestão da vida, se tem palavras como essa, tô sem tempo, me desculpa, mas tá no caminho errado. Desculpa falar assim, né? Ser incisivo dessa forma, mas a vida é assim. Não existe segredo para o sucesso. Não existe o segredo para a gente conquistar os nossos objetivos. Certo? Perfeito, Cirília. Maravilhoso. Cheguei a me arrepiar com a tua fala aqui, ó. Falta de tempo é falta de prioridade. Perfeito. Se eu tenho um argumento, tô sem tempo, é que eu não tô dando valor devido àquilo que eu quero fazer. Certo? Se eu não dedico um tempo para o meu emagrecimento, para o meu autocuidado, então não é tão importante para mim. Por que está se matando? Certo? Se eu não dedico um tempo para brincar com as minhas cachorras, para ficar com elas, então elas não são importantes para mim. Se eu não dedico um tempo para ficar com a minha esposa, então ela não é importante para mim. Se eu uso esse argumento, estou sem tempo, ainda não aprendeu a fazer gestão da vida. E vamos correr atrás disso, porque a vida passa. Isso tudo que eu estou falando tem relação diretamente com o 8º hábito. Planejar sua rotina semanal e diária. Uma pessoa que não planeja rotina semanal e diária, eu não sei como sobrevive. Provavelmente na sexta-feira deve estar sugada.
né? Ah, Júlio, mas tu sempre organizou a vida toda? Não, nossa, não. Eu tive meus momentos de pessoa totalmente desregrada, né? A minha rotina eu organizo nos últimos anos pra cá, que eu aprendi. Com 30 anos, foi tarde, eu podia ter aprendido mais cedo, mas não tive essa oportunidade, certo? Porque na minha família não tinha essa cultura, tá? Mas organizar minha rotina foi dos últimos anos. E sim, quando eu não era organizado, eu estava sempre o dobro de cansaço na sexta. E além de estar cansado, o dobro de rabugento, né? Irritado, brabo, ansioso, indignado com o mundo, com a vida, certo? Mas quando eu comecei a usar como rotina e como hábito o planejamento da minha rotina, semanal e diária, a vida começou a ter outro sentido. Eu comecei a ter um controle muito maior ao que eu posso dizer sim, ao que eu posso dizer não, ao que eu vou fazer, certo? E isso se tornou quase meio obsessivo, né? Porque aí eu preparo todo mundo ao meu redor. Ó, gente, se vocês têm coisa pra fazer, já me mandem, que essa semana eu tô livre, mas na próxima eu não vou estar. Então eu já mobilizo todo mundo na minha volta, porque eu preciso dessa informação para organizar a minha vida, certo? Isso é importante, isso é importante. Planejar a rotina semanal e diária. Ah, Júlio, qual a tática para fazer isso? Compra uma agenda. Só que além de comprar agenda, tem que aprender a usar. É o que eu falo para todo mundo. Não adianta comprar agenda e usar a agenda para marcar. Dia 18, 20 anos de casados. Dia 16, dia do meu aniversário. Dia 22, aniversário do meu melhor amigo. A agenda não serve para isso. Eu sei que tem pessoas que usam para isso, mas tá errado. É feio fazer isso. Não que seja feio fazer isso, mas usar a agenda só para isso é feio, certo? Como usar uma agenda de forma efetiva? Cada um vai descobrir seu ritmo, certo? Como eu funciono, Júlio, tá? Eu tenho um quadro aqui atrás de mim que vocês estão vendo. Esse quadro, todo domingo de noite, eu venho aqui para minha sala, olho ele e atualizo toda a minha semana. Pego segunda-feira, eu olho a minha agenda que eu fui fazendo anotações de coisas que eu tenho que fazer, e compromissos e sessões de pacientes e reuniões. Eu olho na minha agenda online, porque o que eu faço? Alguém quer marcar uma reunião, eu já boto na minha agenda no celular, certo? Coloco lá. No domingo, eu pego meu celular, olho tudo que eu tenho que agendar e vou para minha agenda aqui atrás. Eu olho essa agenda, alimento ela ali, sessão às 10 com fulaninho, reunião com o Ricardo às 10, reunião com a Cirília às 11, espaço para treino das 6, volto bem bonitinha a minha agenda. Né? Segunda-feira, eu sento de manhã aqui, pego a minha agenda física e coloco na minha agenda física as minhas tarefas. Eu olho para minha agenda aqui atrás bonitinha, seleciono umas 6 tarefas que eu vou ter que fazer ao longo da semana para cumprir o que está aqui atrás de mim. Ah, para reunião tem que preparar conteúdo? Já boto então a reunião na terça, na segunda eu tenho que preparar. Eu tenho reunião com o Ricardo na quarta. E a reunião não exige produção de conteúdo, é só minha presença. Então eu nem coloco, eu só boto um lembrete, reunião com o Ricardo na quarta. Certo? E coloco tudo bonitinho aqui. Eu pego essa agenda, né? Bem bonitinha. Coloco os meus afazeres aqui. E vou dando conta da minha vida. Ó, cumpri a tarefa 1, chego no final do dia, risco, boto verdinho. E vou fazendo tudo verdinho. Certo? Tem dias que tem mais, tem dias que tem menos. Final de semana não uso, só 5 dias da semana. E assim eu vou organizando a minha vida, certo? Uma agenda online para anotar tudo que eu tenho, ou que me mandam de mensagem no WhatsApp. Outra estratégia que eu faço, eu não abro mensagem no WhatsApp enquanto não for resolver algo relacionado àquela mensagem, tá? Eu não abro. A pessoa pode estar me vendo online. Ah, não visualizou a minha mensagem? Não, não visualizei. Eu só vou visualizar e abrir quando eu sentar para resolvê-la. Então não adianta ficar me incomodando mandando mensagem. Oi, Júlio. Oi, Júlio. Oi, Júlio. Te mandei mensagem. Não, não vou responder. Eu vou responder quando eu tiver tempo. Eu vou responder quando estiver dentro da minha organização. Então, pego meu celular, coloco tudo no meu quadro grande. Segunda-feira, distribuo essas grandes missões da minha semana em pequenas tarefas do dia. Pronto. Viu que fácil planejar uma rotina semanal e diária? Bom, já vamos pular para nono hábito, para não ficar delongando, porque eu fico muito bravo com essa questão da agenda, que todo mundo diz que não tem tempo e não gosta de se organizar, mas está faltando gestão de vida. Vamos lá. Nono hábito. Essa é muito legal. A Cirília já falou muito desse hábito, né? E eu peguei dela aí. Óbvio que a gente aprende, né, gente? No Projeto Metamorfose somos 3 profissionais. O Ricardo, que é nosso super personal. A Cirília, nossa Nutri, eu sou psicólogo e eu aprendo demais com esses dois. Muito, muito, muito mesmo. E a gente, óbvio, que converte tudo em conhecimento científico e prático, né? E o nono hábito é justamente esse. Reduzir a velocidade em que você come.
certo? Aproveitar a comida, atenção plena na alimentação, né? E qual a tática? Estabeleça uma regra. Sempre que eu vou me sentar para comer, eu vou largar os talheres do meu lado e apoiar os braços 3 vezes. Tentar fazer isso em toda a refeição, certo? Sentou para comer? Larga o talher, dê uma garfada, mastiga, larga o talher, apoia os braços, segue mastigando. Mastiga, pega de novo o talher, se preocupando em sentir o sabor da comida, a textura, certo? Atenção plena, calma, não tem pressa para comer. Quem é homem vai entender e quem serviu vai entender. Você não está no quartel, né, Ricardo? A gente serviu, né? A gente não está no quartel. A gente não precisa comer em 30 segundos, né? Porque quartel é assim, eu lembro. E eu tinha dificuldade de comer rápido. Era 30 segundos. E nesses 30 segundos, se não comia, tu tinha que dividir a tua comida com todo mundo. Então assim, você não tá no quartel. Você tá no conforto da sua casa, bonitinho. Ah, Júlia, mas eu só tenho 15 minutos para comer. Aí voltamos na questão da rotina, certo? Precisa melhorar a gestão do teu dia. Se tu tá com 15 minutos para comer, tá errado. Tá muito errado. Não pode ser 15 minutos para comer. Não pode, certo? Organiza a sua rotina para ter mais tempo. Ok? Então, o nono hábito é justamente esse. Tentar reduzir em cada refeição que sentar para comer a velocidade que você come, certo? O 10º hábito. Jamais, nunca dá espaço para dúvida. Tem que fazer alguma coisa? Faz. Levantou de manhã. Eu tenho que ir lá buscar água. Tem que pedir água. No meu caso é buscar, é bem pertinho. Eu vou ali e boto no ombro mesmo, né? Levantou, tem água, vai lá e faz. Não espera. Não, me dá aqui essa água, vou pegar dinheiro, já vou lá, certo? Acordei de manhã, eu tenho que começar o treino, eu tenho que treinar porque de noite eu vou estar muito ocupado, né? Não fica procurando meia brecha. Será que dá tempo de treinar antes daquela ocupação? Será que não dá? Se entrou na dúvida, faz na hora. Não, vou agora. Eu tô com tempo agora. O tempo que eu tô pensando, refletindo de disponibilidade, eu já podia estar lá fazendo. Pega e vai. Certo? Então assim, é um hábito que a gente tem que começar a colocar na cabeça todo dia. Não ter espaço para dúvida. Pegar e fazer. Pegar e fazer. Seja qual for. A louça está suja. Depois eu lavo. Não, levanta e faz. Faz. Porque vai chegar no final do dia, você vai perceber que você fez coisa pra caramba. E esse tanto de coisa que você fez ajudou você a resolver um monte de probleminha e não acumulou. Você vai se sentir muito mais motivado a fazer as coisas. Você vai gerar muito mais dopamina, serotonina no cérebro e isso vai gerar mais motivação. Motivação para se alimentar bem, motivação para treinar, motivação para ficar focado. Certo? Pega e faz. Pega e faz, mesmo na força do ódio. Aqui entra justamente aquela estratégia ali de deixar a roupa separada. Olha a roupa, veste a roupa e vai. Certo? A estratégia, o hábito número 11, certo? É bem psicológico. Dizer não sem medo, né? E quando a gente está falando de emagrecimento, é muito complicado, né, gente? Eu não sei vocês se já passaram ou passam, né? Mas a gente tá lá bonitinho, né? Não vou comer, né? Preciso de mais proteína nessa alimentação. Tem muito carboidrato. Aí tu nega. Não quero, vou comer só a carne. Aí as pessoas vêm pra ti. Não, mas para de frescura, hoje é sábado, por que tu tá de frescura aí? Né? A gente se sente até mal, né? Porque parece que a gente é fresco. Lá do sul a gente chama assim, né? Tá de frescura. Mas a gente tem muita culpa nisso, tá? Não são as pessoas que são incompreensíveis ou não nos entendem, tá? O problema é que a gente não sabe dizer não. A gente acaba não se explicando para as pessoas. E qual uma boa estratégia para dizer não? É explicar para a pessoa por que você está fazendo isso, certo? Aí você tá lá no churrasco, você sabe que você já bateu todo o carboidrato que precisava do dia. E tem aquela salada de batata. E você não quer comer, porque você sabe que você já ultrapassou os teus macros do carboidrato do dia, você tem que se manter mais... você quer emagrecer, você está no foco, você não quer sair do foco, né? Mas em contrapartida tem um medo do que a pessoa vai achar da sua negativa. Porque passa na nossa cabeça, ela vai achar que eu não estou gostando da comida dela, ela vai achar que eu estou desfazendo do convite que ela me fez para vir comer na casa dela, certo? Mas se você está no foco, se preocupe primeiro com você. Dizer não é essencial. E você pode dizer esse não esclarecendo os motivos
que levaram a sua negativa a essa pessoa. Explicar para ela, não, olha aqui, ó. Eu faço muito isso, né? Eu uso a minha vida. Olha, não, então, eu estou num processo de emagrecimento aí. Estou tentando faz meses já, alcancei vários resultados bons. Porque assim, eu fui fazer um exame, eu falo bem assim, gente, porque é real. Eu fui fazer exames e meu colesterol estava um pouquinho alto. E eu já tenho um histórico genético na minha família que todo mundo morre com problema cardíaco, com problema por causa de gordura, ou dá uma isquemia ou um AVC, né? Então eu já tenho um histórico genético na minha família que me leva a pensar que eu tendo a também ter futuramente. Então eu estou me cuidando desde agora e um desses objetivos meus para a vida é me manter mais magro, né? Para evitar que, obviamente, eu também adquira essas doenças. Então por isso que eu não vou e não quero hoje comer a sua batata e o seu arroz. Hoje não, porque eu já comi o que eu devia de carboidrato, mas no próximo dia eu como. Pronto, você esclareceu. Perfeito? Você deixou claro, deixou as claras para ela o motivo do seu não. O motivo do seu não. E tem que fazer isso sem medo, certo? Diga não sem medo e explique. As pessoas entendem. Se a gente falar com carinho, de forma sincera, as pessoas vão entender o porquê que a gente está fazendo e emitindo esses comportamentos, certo? Então, a partir de hoje, esse hábito tem que se manter. Diga não se você quer dizer não. Não quer comer? Diga não. Não quer fazer tal coisa? Diga não. Priorize as suas preferências, priorize os seus objetivos, certo? O hábito número 12, que é muito legal, assim, no meu processo de emagrecimento foi a coisa que mais me ajudou a me manter na perca, né, desses 21 quilos, né? Foi o que mais me ajudou. Me aproximar de pessoas que me apoiassem, certo? Então eu tive apoio de várias pessoas aí. Eu tive apoio da minha esposa, eu tive apoio do Ricardo, eu tive apoio da Cirília, eu tive apoio da minha irmã, do meu cunhado, eu tive apoio também do Thales, que é um grande amigo meu, que a gente está sempre junto. Enfim, 6 pessoas maravilhosas que olhavam pra mim e digo, toca a ficha, segue. Não riram de mim, não ficaram falando coisas, né, do tipo, é frescura, é bobagem tua, pra que isso, né? Em momento nenhum me forçaram a comer algo que eu não queria, certo? De chegar aquelas comidas boas, come mano, come. Oferecia só uma vez, eu dizia não e a minha irmã entendia, por exemplo, certo? Então, se aproximar de pessoas que apoiam é um hábito que a gente deve procurar todos os dias, porque isso ajuda muito no nosso emagrecimento. E além de se aproximar dessas pessoas, uma tática interessante para isso é procurar alguém que você ache que possa treinar junto com você ou manter uma dieta, certo? Isso é muito interessante. Eu fiz isso com o Thales, esse meu amigo. Ele viu que eu comecei a emagrecer, né? E eu comecei, vamos mano, tu treinava, tu fazia academia antes, que tal voltar agora? Quando vê, tu pode me ensinar algumas coisas. Eu já estou em contato com o Ricardo tá me treinando 3 vezes por semana, agora tu volta, logo eu já quero migrar o funcional para academia, tu volta para academia. Então eu vou ter tu como meu apoio, eu vou ter o Ricardo como meu apoio, a gente já tem uma rede aí de pessoas em direção aos mesmos objetivos, né? E estabeleci um contrato com o Thales, ele voltou a treinar, já está 1 mês treinando, já perdeu medidas abdominais aí, tá rumo aos objetivos dele, né? E a gente se conversa todo dia sobre isso. A gente manda foto, eu mando foto, ó, tá pago o treino de peito, Thales. Ó, Ricardo, tá pago o treino que tu me mandou ontem. Mando foto do prato, ó, hoje consegui equilibrar e fazer a minha alimentação bem certinha, bati todos os macros, bati o carboidrato, bati a proteína, bati a gordura bem certinho, quase perto da perfeição, mandando foto, mandando conteúdo, olha aqui, assiste esse vídeo aqui do Cariani, assiste esse vídeo do Twin, assiste esse vídeo do Balestrin. Então, essas pessoas que nos apoiam, uma tática para se aproximar mais ainda delas é trazer elas para os objetivos similares aos seus. Estabelecer um contrato psicológico com ela, relacionado a treino e dieta. É um hábito que dá para fazer e manter todos os dias com esses amigos, com essas pessoas, certo? E ajuda muito, ajuda muito. O hábito número 13, né, é, então, baseado nesse de número 12, o 13 é consumir conteúdo relacionado ao emagrecimento, certo? E a tática para isso é o quê? A gente tem redes sociais hoje. Então é seguir pessoas dessa área. Eu tô seguindo meio mundo, né? Eu até brinquei, eu mandei pra minha Nutri lá um videozinho e ela, meu Deus, já tá seguindo fulaninho, né? Então agora, provavelmente, os próximos que tu vai seguir vão ser
O tal, o tal, o tal e o tal. Ela já adivinhou. Eu digo, não, mas eu já sigo eles. Eu já tô nesse foco, eu já tô nessa vibe, eu já tô seguindo todos. Né? Por quê? Porque isso ajuda num processo de quem quer emagrecer e emagrecimento. Porque você está se alimentando justamente daquilo que vai fazer você alcançar seus objetivos. Adquirir conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Então essa estratégia número 13 de consumir conteúdo relacionado ao emagrecimento, principalmente usando as redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, é muito interessante. É muito interessante e a gente tem que usar isso ao nosso favor. O hábito número 14, então, é bem psicológico também, né? É não buscar perfeição, mas construir todos os dias um pouquinho. A gente tem uma cultura muito complicada, né? Que é essa de querer objetivos de forma muito rápida. Pequenos projetos de vida, né? Projeto verão, 30 dias para emagrecer, 60 dias para isso, né? 30 dias para regular suas finanças, né? 10 passos na semana para aumentar a sua capacidade sexual, né? 20 maneiras estratégicas para aumentar o número de amigos, 52 hábitos para aumentar o número de seguidores no Instagram. Enfim, vocês percebam que a nossa vida vive muito nessa redoma do curto. Passo para isso, passo para aquilo, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 2 semanas, enfim. E a gente tem que perder essa lógica de projetos de vidas micro para começar a focar em projetos de vida macro, no longo prazo. Eu quero emagrecer para longevidade, para poder me agachar de forma correta, para poder pegar uma caixa lá com 80 anos e não sentir dor. Certo? Óbvio, né? Que nem o Renato Cariani, por exemplo, fala, o corpo bonito, a estética, ela é um legado desse objetivo maior que é a longevidade. Certo? Então, assim, isso está diretamente relacionado a esse hábito. Não buscar a perfeição em nada, mas construir todos os dias um pouquinho. Meu treino estava marcado para as 8, mas eu estava muito cansado e dormia até as 9. Até as 9 horas da manhã. Não é porque eu dormia até as 9 e tinha que treinar às 8 que o meu dia está perdido. Eu sei que a maioria das pessoas pensa assim, meu dia está perdido, acabou o meu dia, não dá mais. Psicologicamente falando, isso é muito comum nas populações, certo? Porque a maioria das pessoas busca a perfeição no que faz. Só que essa perfeição te afasta mais ainda dos objetivos, porque a perfeição, o preço dela é ansiedade, é desmotivação, frustração, desânimo, são emoções desreguladas. Então, para que eu evite emoções desreguladas baseadas na perfeição, eu tenho que fazer o quê? Não buscar a perfeição, mas buscar qualidade no processo. Acordei às 9, não vai dar tempo de ir para academia porque eu tenho reunião às 10, então eu faço um cardio em casa. Eu entro no YouTube, boto lá HIIT geral para o corpo inteiro e faço um cardiozinho. É melhor do que não fazer nada? Ah, Júlio, mas eu só tenho tempo para treinar 3 vezes por semana e não 5. 3, para quem nunca fez nada, é muita coisa, certo? Mas Júlio, eu não consigo correr. Mas para que correr se pode caminhar? Certo? Mas Júlio, eu não consigo caminhar. Mas para que caminhar rápido se você pode caminhar devagar, a passos lentos? Jamais buscar a perfeição. É um hábito que a gente tem que buscar todo dia na nossa vida, em tudo que a gente faz. Em tudo, gente. Em tudo. Porque a busca da perfeição, ela exige demais da gente. Ela cansa demais, ela gera muitas emoções desreguladas. E o problema todo, lembrem do cérebro emocional. Se o elefante quer ir para a esquerda e o condutor quer ir para a direita, o condutor não vai conseguir manejar e convencer o elefante a ir para a esquerda. Não adianta. Lembrando que o elefante é como se fosse o cérebro emocional e o condutor o cérebro racional. E o cérebro emocional, ele tem muitos aspectos relacionados ao perfeccionismo. Ou seja, perfeccionismo, ele não é bom. Ele não é bom. Ele é bom até um limite, de eu me dedicar no que eu estou fazendo. Mas começou a me dedicar ao ponto de deixar tudo de lado, ou não fazer nada quando eu não consigo começar bem, aí já é patológico. Aí tem que se preocupar porque pode estar envolvido um nível alto de ansiedade. Tá? O hábito 14, então, é não buscar a perfeição, certo? Mas construir todos os dias um pouquinho, correto?
E o nosso último hábito, de número 15, é ajudar outras pessoas. E como você ajuda? Compartilhando esse conteúdo, compartilhando essas informações, compartilhando o que você aprendeu com este conteúdo, ou o que você tem aprendido consumindo outros conteúdos. Sempre falando para os outros, sem ser chato, obviamente, né? Se a pessoa perguntar, falando sobre a importância de uma vida saudável, a importância de manter um emagrecimento, de manter, né, a sua taxa metabólica basal funcionando com base no que você se exercita ao longo do dia. Não a mais, porque a gente sabe, a obesidade é um problema de saúde pública e está tomando conta do mundo, esse mundo que cada vez mais nos facilita o sedentarismo, certo? Hoje a gente consegue pedir para o entregador entregar pizza aqui se eu quiser. Ele abre a porta, entra e me entrega aqui, eu não me levanto. Então o mundo está muito organizado para fomentar e reforçar mais ainda o comportamento sedentário. E a gente não pode deixar isso acontecer. E o nosso papel de quem treina, de quem se exercita, de quem cuida do corpo, é evangelizar cada vez mais pessoas para isso também. Claro, não ser chato, não ser pé no saco, não ser insistente e arrogante e inconveniente, certo? Ninguém está falando nada e tu vai lá empurrar o que tu acha. Não. A pessoa perguntou, deu abertura, vai lá e fala: olha, eu comecei a fazer isso e funcionou muito. Olha, eu conheço tal e tal projeto, tal e tal rede social que vai te ajudar muito. Tem umas dicas muito legais lá. Né? Então, é um hábito que a gente pode manter diariamente. Sempre estar observando o mundo, procurando ajudar alguém e evangelizar alguém acerca da qualidade de vida e do emagrecimento. Certo? Esses eram então os 15 hábitos, né, que eu tinha para deixar para vocês nessa jornada que a gente produziu aí ao longo da semana de lives relacionadas ao emagrecimento. As 6 lives estão gravadas, tá? Ah, Júlio, como eu acesso essas lives gravadas? Entra pro grupo no Telegram. No Telegram vão estar lá todas as lives gravadas, organizadas, para você acessar. E lembrando, obviamente, que a partir de agora está oficialmente lançado o Projeto Metamorfose 2.0. Né? E o que é o Projeto Metamorfose? O Projeto Metamorfose é um programa focado em emagrecimento, né, de 2 meses, em que temos a participação do Ricardo, que é o nosso personal trainer, a Cirília, que é a nossa nutricionista, e eu, que sou psicólogo. E a gente se reuniu justamente para tentar promover para as pessoas essa lógica do emagrecimento, a importância do emagrecimento, a importância de se manter saudável, a importância de perder gordura para, obviamente, condicionar o corpo e no longo prazo colher frutos como longevidade, como qualidade articular, qualidade muscular, qualidade óssea, né? E viver uma vida melhor, com menos ansiedade, com mais disposição, mais motivação, comendo certo, correto? Então o Projeto Metamorfose tem justamente esse objetivo, te emagrecer. Né? E você pode tranquilamente emagrecer aí, né, de 2 a 10 quilos ou até mais, dependendo de como você fizer ou de como você seguir à risca o nosso passo a passo, o nosso protocolo. E como funciona? Né? Amanhã, a partir de amanhã, já está liberado o primeiro módulo do Projeto Metamorfose, que compõe 4 treinos, o nosso personal, certo? Treinos que você vai fazer em casa, usando às vezes elementos de casa, é uma cadeira, é uma toalha, certo? Num espaço 2x1 você já consegue fazer todos os exercícios, todas as atividades para queima real de gordura. Então são 4 treinos na semana. E ao longo dessa semana terão também mais 2 conteúdos de nutrição e de psicologia. Então a Cirília vai ensinar técnicas, estratégias para manter um planejamento alimentar, para conseguir selecionar alimentos bons que garantam aí e fortaleçam esse objetivo relacionado ao emagrecimento. Certo? Eu vou ensinar estratégias cognitivas, comportamentais, emocionais para manejar ansiedade, autocrítica, perfeccionismo. Também ensinar vocês a estabelecerem objetivos alcançáveis, tangíveis, gradativos para alcançar o tão sonhado emagrecimento. Então ao longo da semana serão 6 encontros, certo? 4 com o Ricardo, 1 com a Cirília e 1 comigo, certo? Isso aí compõe um módulo. 6 encontros é um módulo. E temos, adivinha quantos módulos? 8 módulos. Então a gente tem mais de 50 horas de conteúdo relacionado ao emagrecimento.
E não é conteúdo falado, é conteúdo prático, certo? É o passo a passo. Ó, essa semana você vai fazer isso, isso e isso. Para estabelecer o objetivo, você vai fazer isso, isso, isso e isso, e semana que vem a gente vai revisar isso e vai ir para a próxima etapa, correto? Do mesmo modo vai ser feito com a Cirília e do mesmo modo com os treinos do Ricardo. Sempre indo do iniciante a conteúdos mais complexos. Tanto em termos de treino, que o Ricardo começa de forma bem para iniciante, vai ajustando a técnica do movimento de vocês até chegar em níveis mais avançados de treinos, assim como o conteúdo da Cirília e assim como o meu conteúdo, correto? Então, oficialmente está lançado o projeto Metamorfose. Para ter acesso às inscrições, para ter acesso a tudo isso, é só entrar para o nosso grupo do Telegram, que a gente vai disponibilizar o link lá, assim como outros conteúdos e informações, correto? Mas se você quer também uma via mais rápida, é só correr também no nosso Instagram e conferir mais informações do projeto Metamorfose, informações mais completas do projeto para você entender realmente o que a gente está falando, tá? Nessa nossa página, né, do projeto, que está no link da bio, ou para quem já está no Telegram, vai acessar no Telegram, a gente tem alguns depoimentos, a gente tem como o método funciona, certo? Tudo isso para que você realmente observe, reflita e decida de uma vez por todas, a partir de amanhã, que a gente vai lançar a primeira aula, que é o primeiro treino do Ricardo, né, que decida e opte agora, então, por emagrecer, né? Ainda estamos no começo do ano, março, a gente tem muitos meses pela frente, certo? Muito tempo ainda para colher os frutos do que você colocar como objetivo hoje, correto? Lembrando sempre do processo como um todo. Perfeito? E se você não está, obviamente, inscrito lá no Telegram, se inscreve. Porque baseado nessa live tem um conteúdo super legal de tudo isso que eu falei aqui, num passo a passo organizado e bonitinho para facilitar o seu acesso e a aquisição desses novos hábitos ao longo dos seus dias, a partir de amanhã, ao longo da sua vida. Certo? Então eu fico por aqui, espero que tenha sido um conteúdo primoroso para você e que você aproveite muito do que a gente conseguiu abordar aqui. E mais uma vez, está oficialmente lançado o projeto Metamorfose. Corre lá e garante a tua vaga. Até a próxima e boa noite.